Você já se sentiu atrasado ou atrasado? Aquela sensação de estar estagnado, parado no tempo. Você que se compara, por exemplo, com seu pai, com seu avô. Você fala, caramba, velho, meu avô na minha época, minha avó na minha época tinha dois terrenos, tinha carro, 7 cavalos, tinha 6 filhos e 4 canários e 7 trinca-ferro. Pois é, e a gente aqui tentando conseguir pagar a Netflix e toda vez que aumenta é um chororô do cacete. A gente vai conversar um pouco mais sobre esse impasse e essa sensação de que a gente tem de estar atrasado, com base, obviamente, na economia, que é a área aqui que o Titio estudou, tá bom? Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. Se você tá aqui nesse vídeo, provavelmente você tá com aquela sensação de estar parado no tempo, olha para trás e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que tá tão difícil comprar uns 50 metros quadrados? Eu vou te explicar um pouco melhor. Mas antes, já vou te pedir para você seguir, se inscrever nesse canal. Se você estiver assistindo pelo YouTube, já vai lá, ativa as notificações, salva, compartilha com alguém, porque assim você ajuda esse criador de conteúdo aqui, produzir conteúdo para você aí e continuar produzindo. Porque se eu sentir que eu tô fazendo essa merda para ninguém assistir, óbvio que eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, porque assim como você, eu também me sinto atrasado às vezes. Agora vamos lá, qual que é a linha de raciocínio que a gente vai tentar seguir aqui? Quando a gente está falando sobre as gerações passadas, é muito comum a gente analisar com base principalmente na renda, tá? E se a gente olhar só por valores monetários, quanto que era o salário mínimo há 30 anos, quanto que era o salário... A gente vai ficar maluco da cabeça. Por quê? Não é só analisar o poder de compra com base no salário, a gente precisa observar o contexto geral. Lá nos anos 80, a inflação era alta, até foi o período da crise da dívida e tudo mais, a hiperinflação, tivemos hiperinflação também nos anos 90, mas o custo para você ter patrimônios que hoje nós sonhamos em ter, carro, casa, família, blá, 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 era bem menor. Óbvio, não tem como você ficar botando um monte de menino dentro de casa se porventura o arroz está subindo bastante, se a carne está subindo bastante. Mas você tem ali um período o qual, por exemplo, o custo de um imóvel, relativamente, se comparado com o custo de hoje, era bem menor. E esse custo, ele traz para a gente também associação ao custo de vida no geral. Por quê? Quando a gente está falando de um período em que o salário das pessoas conseguia comprar bastante, a gente precisa voltar no tempo e lembrar que lá atrás, seu avô, sua avó, o seu pai, se porventura eles tiverem faculdade, a gente está falando de um outro nível de renda, né? Mas boa parte das pessoas hoje no Brasil possuem de seus descendentes que não tiveram acesso à educação superior e às vezes tinha mal fundamental, que é o meu caso. E a pessoa, ela conseguia, às vezes, determinado nível de ascensão dentro da carreira dela, mercado de trabalho como um todo, e ela já ganhava muito por aquilo, mesmo sem ter uma qualificação. Então, era muito comum, por exemplo, você pegar, sei lá, um pai de família e morar de caseiro, que aconteceu com vários tios meus. E aí você ali já matava dois coelhos na cajadada só, né? Que você ganhava salário e a casa. Então você conseguia ali ter dinheiro para poder comprar um carro melhorzinho e tudo mais, diferente daquela pessoa que tinha que comprar um imóvel e tudo mais, né? E aí entra, na verdade, um outro assunto que é um pouquinho mais delicado, que é a questão da educação. Por quê? Com o maior acesso à qualificação, você aumenta a concorrência. Então pensa só, se antigamente você tinha o ensino fundamental, o ensino médio, você já estava lá por cima da carne seca, agora nem tanto. Agora você precisa ter graduação, pós-graduação, inglês, espanhol, francês, você precisa ter curso técnico, saber mexer no chat GPT, assoviar e ainda no final do dia tem que fazer uma planilha bonita, tá bom? E um slide maneiro para se apresentar plantando bananeira. Fora que você tem que ter uma página bacana, expor teu trabalho e ser influência do teu próprio negócio. Agora, o que isso gera pra gente? Um grande período de estagnação por conta da qualificação, coisa que não tinha antigamente. Basicamente, a gente manteve o nosso período de qualificação tal qual as gerações passadas, mas nós não temos hoje o mesmo período de atuação no mercado de trabalho, porque várias vezes você vai encontrar vagas que estão pedindo 10 anos de experiência, 3 anos de experiência. Aí você fala, tá, porra, acabei de sair do mercado de trabalho, como é que eu vou ter experiência? Daí vai você, às vezes, se meter em local que não precisa. Não precisa não, que não deveria. E aí entra também a outra questão da concorrência, né? O que seria esse ponto da concorrência? Quando a gente está falando sobre mais acesso, você tem mais pessoas qualificadas.
Se você não tem uma contrapartida do lado da oferta de trabalho, ou seja, se você não tem vaga de trabalho mesmo, você não tem posto de emprego, de trabalho para o povo trabalhar, para absorver essa galera que está saindo da faculdade, você tem um grande problema, que é, de um lado, baixa dos salários gerais, principalmente do nível do poder de compra, e também você tem outro problema ali seríssimo, que é, no caso, das pessoas que não encontram trabalho e vão ter que fazer outros trabalhos de qualificação mais baixa e de remuneração, consequentemente, mais baixa. E é por isso que tem tanta gente que fica anos aí fazendo vários serviços, e hoje a gente tem o bico, você tem o PJ e por aí vai. E isso veio da onde, né? Surgiu do nada? Só uma evolução notória do capitalismo? Não. Você tem política pública da época lá do governo Lula, por exemplo, que eu reclamo bastante disso, que eles fizeram, qualquer beirada de esquina você estava botando uma faculdade, aumentando vaga em faculdade pública, particular e os caramba quatro. Só que do outro lado, você não ajudava a galera a ter o mercado de trabalho a absorver esse povo. Por isso que hoje em dia falam, balança uma bananeira, cai 7 advogados, 8 engenheiros, não sei o que, não sei o que lá. Justamente por isso. Porque não adianta só gerar vaga, porque você vai gerar mão de obra muito mais ociosa, né? Uma quantidade maior, na verdade, não é sobre as pessoas isso. Então, governo Lula, governo Dilma, tudo isso cagaram no cacete por causa disso, né? Coisa que eu não gosto do governo deles. Mas aconteceu, já era, então vamos observar o que dá pra fazer agora. E aí, isso gerou na gente um problema muito grave, que é, você tem que, ao mesmo tempo que fazer todo esse paranauê de se especializar, você também tem que gerar renda nesse período. Porque se você compara com a geração antiga, na nossa idade, meu pai, por exemplo, já me tinha, e eu tinha, sei lá, 10 anos já. Meu pai já tinha comprado a casa dele, tipo, que era uma casa no alto do Morro do Rio de Janeiro. Era, mas, tipo assim, tinha a casa dele. Já querendo pensar na minha irmã, se eu não me engano, acho que na minha idade, né, comparativamente, eu já teria tendo um segundo filho. E eu tô aqui, um cachorro, terapia toda semana, pra aguentar a vida. Lá nos anos 80 e 90, a construção patrimonial ela era muito mais sutil e ela era muito mais rápida quando a gente está falando justamente disso. A preparação do mercado, inclusive até a distribuição, lógica, né? Então, igual eu falei, meu pai ele comprou um imóvel numa área do Rio de Janeiro completamente desvalorizada, que hoje talvez vai estar muito mais valorizada porque foram as pessoas comprando ao redor, foram enfim, foi chegando um mercadinho, foi chegando não sei o que, chegou a luz, chegou a internet. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, os locais urbanos que possuem qualidade de moradia estão muito mais caros hoje e provavelmente você também não quer morar em qualquer barraco da vida. Então fica muito mais caro para você ter um acesso a um item que é básico, que é a moradia, justamente também por causa da redução da oferta de moradia que case com a fase do capitalismo que a gente está vivendo. Por quê? Se você comparar com a geração passada, era muito mais simples, às vezes, ter esse tipo de imóvel porque a região ainda estava desaquecida. Agora, você vem, você encontra apartamentos minúsculos, às vezes nem tão próximo do centro da cidade, que estão custando 700 mil, 1 milhão de reais. Eu não estou mentindo. Em 2016, por exemplo, os millennials, que somos nós, estão 50% mais endividados com a dívida estudantil do que a geração passada. Isso porque estamos mais dentro do contexto socioeconômico, a gente está mais qualificado, fica mais difícil. A mão de obra, como eu falei, está abundante no mercado. Você diminui ali a quantidade do salário que precisa ser pago. Então, a empresa que pagaria 4 mil para alguém que tem uma pós-graduação em uma especialidade, ele paga 3.500 porque ao invés de ter um pós-graduando um pós-graduado no processo seletivo, tem 7. Algum daqueles 7 ali vai querer vender a mão de obra mais barato porque precisa pagar as contas. Então isso acaba sendo um efeito em cadeia dessa situação. E aí você tem também a nossa geração que agora está endividada, e não falo só de dívida estudantil no sentido de fiéis não, tá? É dívida no sentido de estar se recuperando financeiramente pós o período de estudar. Meu caso, eu passei 5 anos da graduação, tantos lá do mestrado, não trabalhando de fato. Então, eu fui ali construindo coisas de pouco em pouco. Então, você tem que dar essa compensação da sua renda depois que você entra no mercado de trabalho. Então, fica mais difícil você ter acesso a esse tipo de coisa, como a construção patrimonial. Eu não vou nem entrar no sentido da família, porque se você, com essa conta básica de 2 mais 2 são 4 que a gente está fazendo aqui agora, é só você olhar e falar, caraca, meu irmão, como que eu vou botar umas crianças no mundo enquanto eu tô aqui tendo que fazer
sei lá, trabalho de seminário de cálculo 1. Tá entendendo onde eu tô tentando chegar? Então, tudo isso somado a, óbvio, várias estruturas, várias questões. Você poderia elencar aí também a rede social, que gera bem na gente essa sensação de atraso, porque, né, afinal de contas, é muito mais complicado você ter agora uma caixinha de vidro onde você abre ali e você fica se comparando o tempo inteiro com todo mundo no mundo, do que antigamente que para você saber de alguma coisa, você tinha que ter uma festa de família para tua tia contar que a filha dela tava fazendo faculdade, tava ganhando 6.000 limpo. Entendeu? E esse pensamento que a gente tem de chegar e falar, pô, beleza, estou atrasado, estou atrasada, é uma coisa que o próprio capitalismo, juntamente com seu querido parceiro o neoliberalismo, transformaram esse discurso para quê? Para que a gente não entenda que ao nosso redor existem problemas que muitas políticas públicas e um governo sério, um governo que seja atuante, possa resolver. E eu não estou falando isso para você ficar dependendo de Estado, dependendo de governo. Não. É que não adianta você trabalhar o quanto que você queira, estudar, se dedicar, se você não tem uma estrutura que vai te dar uma base. É como eu falei, eu tenho certeza que muitos profissionais hoje que não estão trabalhando nas suas áreas de atuação não foram porque não estão trabalhando, não é porque não se esforçaram o suficiente ou porque não são bons profissionais. É porque você não tem como ser absorvido dentro desse cenário. Então, não é só por nossa culpa. Eu ouso até falar que nem é nossa culpa. Essa sensação, ela vem obviamente das questões de comparação, da gente ter cada vez a nossa régua tá ficando cada vez mais alta. As próximas gerações vão sofrer também bastante sobre isso, mas a gente precisa tirar um pouco esse olhar extremamente micro para analisar um macro e entender que, olha, a situação agora também é outra. Talvez lá na época do seu avô, da sua avó, dos seus pais, a expectativa de vida era de 60, de 50 anos. A nossa não, agora a nossa é de 70. E é por isso que falam que os 30 agora são os novos, é o novo 20, e os 40 são os novos 30 e tudo mais. Porque realmente, se você observar, não sei nem se tem dado específico para isso, mas se você analisar com calma, talvez 10 anos seja esse período que a gente tem de fato de um vácuo para conseguir chegar até a nossa geração passada, justamente por causa da maturação de um sistema que faz com que o lucro seja concentrado cada vez mais nas mãos de poucas pessoas. E cada vez mais a gente fica dentro dessa margem de desigualdade, de marginalização, de pobreza. Então, toda vez que eu falo essas questões aqui, tem gente que fala, mas está militando. Não, é porque realmente é isso que acontece. Então, se a gente não analisar o contexto socioeconômico, a gente acaba caindo nessa mesma armadilha de ficar se sentindo frustrado, culpado, achando que tudo é culpa nossa. E não é, de fato. E eu não tô falando isso para você se colocar na coitadolândia e parar a sua vida e deixar pra lá. Não, é para que você consiga olhar com mais carinho, com mais gentileza, com mais calma, com mais paciência para você mesmo. Para que você consiga enxergar e falar, caramba, realmente é uma situação complicada, isso não é uma culpa minha, eu não vou parar, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma um pouco mais leve para que isso não me gere feridas, as quais vão me colocar num buraco cada vez maior. Tá entendendo? Isso não acontece, não é só aqui no Brasil. Na América do Norte, na Europa, tudo isso também acontece. Mercado de trabalho saturado, níveis salariais caindo, poder de compra diminuindo. E tudo isso, junto com esse processo de inteligência artificial, velocidade de informação, vai acumulando e vai gerando essa ansiedade. Então, a gente precisa analisar um pouco mais a nossa vida a partir dos recortes sociais e também com um pouco mais de calma, para observar que ao nosso redor tem muita coisa errada acontecendo e nem tudo é sobre ter força de vontade. Às vezes o que a gente vai precisar é dar uma respirada, tirar um final de semana sem esse peso na cabeça e falar, ok, semana que vem eu continuo fazendo e vou dando mais um passo e dando mais um outro, porque você não tá atrasada, você não tá atrasado. A gente só tá dentro de um sistema que faz com que a gente se sinta cada vez pior para lucrar com isso e teremos cada vez mais mão de obra barata dentro de um sistema que pretende sempre visar o lucro ao invés das pessoas e também a gente se sente atrasado porque a gente está cronicamente online. Mais uma vez, compartilha esse vídeo e também já comenta aqui a sua opinião. Curioso para saber o que vocês acham a respeito e principalmente se você já pensou sobre. Beijo no coração e até a próxima.